E meus caros, bem-vindos ao telejornal do dia 18 de agosto, dia em que eu vou fazer um segundo périplo por uma localidade belíssima, à qual vou todos os anos, às festas. Não posso dizer mais, senão o meu grande amigo que lá está, que ainda não sabe que eu vou, fica muito chateado comigo, portanto só lhe vou dizer quando lá chegar. E vamos ver aqui rapidamente o que é que se passa, e o que se passa é que o extraordinário trabalho do MAI, que foi elogiado hoje por Montenegro, o extraordinário trabalho, que ninguém sabe qual é, não é? E que diz que os críticos estão desfasados da realidade. Vejam bem, o Monte Verde dizer que as pessoas estão desfasadas da realidade é realmente notável. Pois esse extraordinário trabalho que ninguém vê é igual às extraordinárias festas e férias que Monte Verde garantiu não tirar. Mesmo quando é filmado nas praias, a tomar banho, ele não está de férias, nem pensar. Está a trabalhar. Está a trabalhar à paisana, só de calções, como a polícia que o seu amigo Mai envia para trás dos arbustos à caça da multa. Estão os dois a trabalhar da mesma forma e para bem de Portugal. E hoje fiz um vídeo sobre esta problemática, o caso que está a chocar Portugal, o caso do filho homicida. Esse caso expõe chocantemente a falência em cadeia das nossas instituições. Nós temos muitas instituições, com muita gente a trabalhar em cada uma delas, todos a receberem ordenados, mas na hora de trabalhar e demonstrar para que é que elas existem, pois aí é que é mais complicado, porque empurram de umas para as outras e venha cá amanhã, hoje não temos tempo, venha cá para a semana, você é menor, tem que vir acompanhado de um adulto, e com isto tudo o que se conseguiu foi que uma senhora fosse assassinada pelo próprio filho. Vejam um vídeo que eu penso que foca as principais maleitas da nossa sociedade, uma sociedade em que, como digo, milhares e milhares trabalham adiando para o dia seguinte aquilo que podiam fazer hoje. Diz que 7 incêndios em Portugal mobilizam mais de 1000 bombeiros, não é 1000, deve ser 1001, contando com o Robotoino, o caça-polícias à paisana atrás dos arbustos. A Robotoino é muito bom. Segurança Social vai continuar sustentável. Veio um grupo de trabalho para a reforma do sistema de pensões apresentar relatórios e recomendações. Tudo errado, tudo falso. O nosso Fundo de Estabilização da Segurança Social tem mais de 47 mil milhões de euros, que todos os anos aumenta, e ultimamente é aumentado 6,7 mil milhões por ano, que foi o que aumentou ano passado, e no ano anterior também tinha aumentado 5,7 mil milhões, cada ano que passa aumenta mais, e estes tipos têm a coragem de dizer que a Segurança Social está em risco. Como é que é possível? Com 47,8, salvo erro, mil milhões que lá estão parados desde 1989, nunca se tirou de lá um tostão, não foi preciso. E agora vem dizer que não se pode aumentar a idade da reforma, e as reformas têm que baixar, e é preciso um fundo de pensões alternativo, para além das reformas, porque qualquer dia não há dinheiro. Como é que não há dinheiro? Se cada vez o fundo aumenta, cada ano, mais de 6 mil milhões, e não, depois de tudo pago na Segurança Social, e não se retira de lá um tostão, nunca se retirou um tostão, como é que não há dinheiro? Querem enganar quem? Eu já vos mostrei por várias vezes em vários vídeos anteriores que o Fundo de Estabilização está cada vez mais gordo. É claro que metade do que se ganha, é claro que metade do seu lucro é para investir na pior dívida da Europa, que é a portuguesa, é o que está na lei. Metade tem que se investir na dívida portuguesa, porque se não fosse isso, em vez de termos lá 47 mil milhões, tínhamos seguramente o dobro. Mesmo assim, há dinheiro que sobra e cada ano há mais. Portanto, não sei o que é que se passa com esta gente a tentar enganar o povo, mas eu deixo aqui o alerta. Confiram, vão ver o Fundo de Sustentação da Segurança Social, confiram os meus vídeos, ou perguntem à inteligência artificial, façam o que quiserem, porque de certeza que encontram sempre esta mesma prova, que é a seguinte: cada vez há mais dinheiro no Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social. E a Segurança Social, todos os anos, dá 6 mil milhões de lucro, depois de tudo pago. Portanto, vou enganar quem quiserem, menos a nós, menos ao povo português.
E diz este comentador, Nuno Ferreira, vice-presidente do SNOP, que a missão policial deve concentrar-se naquilo que é verdadeiramente policial, que é o quê? A prevenção e investigação criminal, a manutenção da ordem pública, a fiscalização e a resposta às ocorrências. Mas sabem o que é que está a acontecer em Portugal neste momento, meus caros? Com este MAI, essa missão prioritária passou a ser outra. Passou a ser esconder os polícias à paisana atrás dos arbustos, com radares manhosos para passar multas aos desgraçados dos descuidados. A prevenção e a dissuasão do crime já não interessam a ninguém, porque isso não dá papel, não dá graveto, não dá dinheiro e só dá prejuízo. As multas, sim, meus caros, as multas dão milhões, geram receita para pagar aos agentes todos e sobra muito dinheiro. E também servem para que o MAI fique bem visto pelo seu patrão. Portanto, meus caros, em vez de termos uma polícia dissuasora que se mostra, como eu vi em Espanha há poucos dias, por todo o lado havia polícia de carro, de motas, a pé, por todo o lado, a darem voltas a todas as cidades onde eu estive. Granada, estive em Córdoba, estive na Alhambra, mas estive, portanto, também em Ronda, estive em Jerez de la Frontera, estive até em Cádiz, estive em todo o lado. Sevilha, é só polícia em todo o lado. Aqui o nosso MAI vai escondê-los, que é para eles atrás dos arbustos e ainda por cima a paisana conseguirem sacar mais multas ao desgraçado do português para engrossar os cofres do Estado e depois eles fazerem o que quiserem, por exemplo, tanques ou piscinas ou rei que os carregue. E estávamos a falar destes dois curiosos Luíses que diz o Montenegro, ou Monteverde, como eu lhe chamo, o que elogia o trabalho extraordinário do MAI e diz que críticos estão desfasados. Eu pergunto o seguinte, não será que se esqueceu de dizer qual é esse trabalho extraordinário? É porque ninguém vê nenhum trabalho extraordinário, só se for o de ameaçar o país inteiro com processos, os jornalistas, a oposição, toda a gente ameaçá-los com processos. É que não se vê outro trabalho deste MAI, não se vê outro. E um incêndio em Aroca, com 4 frentes ativas, leva a indicações de segurança em 2 aldeias. Neste momento há 7 grandes incêndios em Portugal, portanto não se percebe bem qual é o grande trabalho do MAI, mas, enfim, o que eu digo é que basta um incendiário, uma pessoa, para gerar muitos milhões. Ele gera muitos milhões, é o São Incendiário, é o santo patroeiro de milhares e milhares de pessoas, porque consegue distribuir por milhares de pessoas e empresas e organizações muitos milhões todos os anos. Claro, quem fica sem esses milhões é o Estado, somos nós, é os nossos impostos, mas enfim, há muita gente a receber e por isso não há nenhum problema. Vamos continuar com este santo padroeiro, o São Incendiário, que distribui tanto dinheiro por tanta gente todos os anos. Como é que há de alguém vigiar as matas, meus caros, e acabar com este mega negócio anual? Nem pensar, meus caros, nem pensar. E diz o DN, como sabem, o Diário do Kremlin, diz que o regresso do Estado à REN só está nos programas do LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda, mas desarrincou agora Monteverde com esse negócio. Primeiro venderam tudo aos chineses, não é? Que têm 30 e tal % daquilo. E o que eu digo é que, meus caros, isto só pode ter sido o Robotoino que lhe soprou ao ouvido. Uma ideia destas só mesmo do Robotoino. E, meus caros, como eu sempre disse, o Rio Mondego é o verdadeiro Basófias. E agora não é só em Coimbra, quando ele chega lá, antes do açude, no verão era um fiozito de água, no inverno era um caudal imenso, era o Basófias, até havia lá um barco chamado Basófias, em homenagem ao rio. Agora é de verão e é de inverno. Apesar de termos tido estas chuvadas imensas, aquela tempestade louca que tivemos em todo, foram uma data delas seguidas, não é? Um comboio de tempestades, apesar disso, o Rio Mondego não leva água. E queriam os artistas que alguém lhes pagasse, um espanhol qualquer, uma indesa, fosse o que fosse, que alguém lhes pagasse uma barragem num rio que não leva uma pinga de água no verão.
Meus caros, se construíssem a barragem do Mondego, o rio Mondego simplesmente terminaria. Passaria um fiozito de água no inverno, se calhar, um pouca, e no verão, zero. Podiam esquecer o espelho d'água ali na Figueira da Foz e em Coimbra, podiam esquecer isso tudo. O rio não chega lá e com a barragem ainda pior. Portanto, meus caros, são mais estas ideias loucas de gente que não percebe nada do assunto, que nunca estudou nada, não falam com os engenheiros hidráulicos, não falam com ninguém, não falam com os engenheiros mecânicos, não falam com absolutamente ninguém. Só falam lá com os tipos das universidades da extrema-esquerda, os isquetés desta vida, que dizem que com as alterações climáticas é preciso meter barragens de 10 em 10 metros. Portanto, meus caros, olhem, façam lá a barragem que eu sei que nunca vai começar sequer a ser construída, só se for nas próximas eleições para tapar os olhos ao povo, como acontece em todas as eleições, por exemplo, autárquicas, começam-se as obras e passado 1 ano e meio as obras ainda estão, e de preferência aguentá-las, esticá-las até chegar às próximas eleições e aí sim completá-las. É isto, Portugal é isto, pá. Vejam o meu vídeo sobre a desgraça que aconteceu do filho que assassinou a mãe, porque Portugal é o mesmo para tudo. É só fazer de contas. É só para inglês ver. Nada se faz realmente. Vocês estão à espera do TGV, é? Mas vocês estão à espera do aeroporto de Lisboa? Mas quantos anos têm? Epá, é que se tiverem 5 anos não vão conseguir ver uma coisa nem outra. Mais, quero dizer, se tiverem mais de 5 anos não vão conseguir ver uma coisa nem outra. O aeroporto, talvez daqui a 50 anos. E o TGV, talvez daqui a 80. Já nem haverá TGVs, já estará tudo fora de moda quando aqui se começarem a fazer essas obras, que mesmo assim vão durar, pá, 150 anos até acabar. Quando acabar as obras do TGV já não há comboios, já anda tudo a voar e eles a fazer os carris. E a época balnear dos incêndios não dá tréguas, não é só Monte Verde que trabalha a dar mergulhos na praia, também o fogo não dá descanso aos bombeiros. Fogo em Torres de Moncorvo, com 3 frentes ativas e mais de 400 operacionais. Eu estou a pensar no Robotoino, que também não tira férias. É tal como o Monte Verde, não é? Não tira férias, mas também ninguém o vê em lado nenhum. Estará dentro de um armário a chorar, coitado Robocop. Pois por acaso apareceu ao lado do seu patrão, enfim, porque já aparecia mal tantos dias sem aparecer. Ele que passava as manhãs e as tardes nas televisões, de repente desapareceu. Estará dentro de um armário, estará debaixo da cama, ninguém sabe ao certo. Acidentes rodoviários, é verdade que batem recordes. Polícias recebem ordens para se esconderem, para andarem à paisana. Não interessa dissuadir crimes, nem comportamentos perigosos. Isso não interessa. Interessa apenas aumentar o valor das multas, morra quem tiver que morrer. Fogos postos batem também recordes. Ninguém vigia uma mata sequer. Este ano já foram presos o dobro do ano passado inteiro. Vamos em agosto. Ninguém vigia uma mata, que é para o negócio não acabar. Violência, tanto nas cidades como no interior, bate recordes, mas são percepções, diz o Robotoino, são percepções porque tem a ver com a realidade. Se a realidade aumenta para o triplo, a percepção também aumenta para o triplo. Tem razão, são percepções que seguem a realidade. Robotoino também bate recordes, mas é da ausência, e eu não me queixo. Deixem-no lá estar sossegadinho no armário ou debaixo da cama a chorar, porque quanto menos aparecer, melhor para todos nós. E diz o Monte Verde que ainda vamos ter pela frente semanas de elevada complexidade. Alerta o primeiro, não sei quem é que ele alerta, não há ninguém para alertar. Só se quiser alertar o Robotoino que anda desaparecido. De resto, não vai alertar ninguém, porque toda a gente já sabe que de inverno é chuva, não é? E tempestades, e no verão é os incêndios, a época balnear dos incêndios. Luís Monteverde deu conferência de imprensa na Proteção Civil, onde mais? Incêndio da Cabeça Boa em Torre de Moncorvo é aquele que mobiliza o maior número de operacionais, que está ativo desde sábado. Ora, desde sábado, hoje é terça-feira. Grande e espetacular trabalho do Robotoino desaparecido debaixo da cama ou no armário. Mas deixem-nos estar, que menos impressão faz aos portugueses quando ele não aparece. E aqui está Rui Cristina, o Presidente da Câmara de Albufeira. Quem não aceita os resultados das eleições não honra a democracia. Tudo isto é combate político. Esta denúncia foi feita por uma vereadora do PSD, imagine-se, e ele diz: podem continuar a boicotar a minha atuação. Alfeirenses,
Passado meses do Ministério Público se ter deslocado à Câmara Municipal de Albufeira para unicamente recolher atas e vídeos que estavam e que sempre estiveram acessíveis ao público, foi ontem constituído arguido na sequência de uma denúncia apresentada por uma deputada municipal do PSD por declarações políticas feitas na Assembleia Municipal. Declarações políticas que se fazem na Assembleia da República, nas câmaras e nas Assembleias Municipais deste país. Estou tranquilo porque disse, digo e voltarei a dizer que não aceito fazer mais casas, mais subsídios ou mais regalias para alguns por apenas pertencerem a um determinado grupo ou etnia. Porque isto não é inclusão, isto é injustiça, é discriminação contra a maioria dos cidadãos que trabalha, que cumpre e que espera do poder público seriedade e justiça. Muito bem. E quem perdeu nas urnas está a querer ganhar nas queixas, em boicotes e em denúncias caluniosas. Quem não aceita a mudança tenta transformá-la em caso e tenta impedir o avanço das medidas que tomamos. Mas Albufeira e os albufeirenses votaram para acabar com estes favoritismos, com os compadrios e com o medo. Eu respeito a justiça e deixarei a justiça trabalhar, mas ninguém me cala no dever de defender os albufeirenses. Não fui eleito para agradar a interesses instalados, fui eleito para pôr ordem, para fazer diferente e governar para todos. Podem fazer queixas, podem fazer ruído, podem tentar intimidar, mas não nos vergam. Albufeira está primeiro, sempre. E muito bem, está primeiro e muito bem, que é para isso que ele foi eleito para ser Presidente da Câmara, não foi eleito para andar a defender interesses instalados há muitos anos. E, portanto, Presidente da Câmara de Albufeira do Chega acusado de incitamento ao ódio por ter impedido mais casas públicas para ciganos não, para ciganos e para todos aqueles que não trabalham, que se recusam a trabalhar, que não descontam um cêntimo para a Segurança Social, que não pagam impostos e quando trabalham é a vender substâncias ilícitas ou contrafação. Não podem ter casas pagas por todos nós. Quem não trabalha ou quem trabalha, digamos, na economia paralela ou negro, como se diz, não pode ter casas de borla. Isso não pode. Ele será absolvido, mas esta estratégia serve para quê? Para desgastar as pessoas e levá-las a pensar duas vezes antes de dizerem a verdade, mesmo que seja só a verdade. A censura de antes do 25 de Abril está novamente instalada, mas nós não o vamos permitir. E cá está, a Associação Cigana quer ser assistente no processo contra o Presidente da Câmara de Albufeira, acusado de incitamento ao ódio. E o que eu tenho para dizer a essa associação é o seguinte: essa associação que aconselha os seus associados a trabalhar e a pagar impostos como os demais portugueses. E se assim for, está tudo bem. E acabamos com mais esta notícia que prova que a barragem de Girabolhos é uma autêntica miragem, é uma estupidez. A APA vai realizar descargas da barragem da Guarda para reforçar os caudais do Mondego. O Mondego não tem caudais suficiente. Querem fazer a barragem para quê? Para acabarem com o rio de vez? É para isso que querem fazer a barragem? Meu Deus, que estupidez. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.